Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e eu tô inaugurando aqui uma nova sessão aí no nosso canal que chama Claudinha Responde. Foram os próprios alunos que sugeriram, então eles estão mandando exercícios para eu responder. Então, o primeiro exercício é esse aqui, ó. A ionização do ácido fluoretanoico é representada pela seguinte reação química. Então, aqui a gente tem uma solução aquosa desse ácido, tá? Ele vai ionizar formando o fluoretanato e íons H+. O enunciado diz que a concentração desse ácido aqui é 0,05 mol por litro, que ao ser colocado em água, ele vai produzir esses íons numa proporção de 20%. Então, o grau de ionização desse ácido é 20%, e ele pede para calcular o pH da solução final e a constante de equilíbrio. Então, veja, ó, a primeira coisa que você precisa calcular é qual é a porcentagem aqui desse ácido que vai sofrer a ionização. Então, se a concentração inicial é 0,05 mol por litro, quantos por cento sofre ionização? Então, você vai fazer aqui, ó, 0,05 vezes 20%. Isso é a quantidade de ácido, ó, vai dar 0,01. É a quantidade de ácido que vai ionizar. Então, veja, ó, aqui no início, você tem 0,05 mol por litro. Quanto que você tem de íons? Zero, você não tem nada, tá? Então, vamos descobrir aqui quanto que reage desse e quanto que forma. Então, quanto que reage? São os 20%, tá? Então, é 0,01 mol por litro. Quanto que eu vou ter de ânion e quanto que eu vou ter de cátion? Aqui na minha reação, ó, para cada 1 mol do ácido, eu tenho 1 mol desse ânion e eu tenho 1 mol do cátion. Então, a proporção é sempre a mesma, é 1 para 1. Então, se aqui, ó, foram consumidos 0,01, eu vou ter 0,01 mol desse e 0,01 mol desse, tá? Aí, quanto que vai sobrar, qual é a concentração que vai sobrar no equilíbrio de cada uma dessas espécies? Bom, no início eu tinha 0,05 desse. Aí reagiu, ó, gastou 0,01. Quanto que vai sobrar? É a diferença, o que eu tinha menos o que eu gastei. Então, vai sobrar 0,04 mol por litro. O que formou do ânion e do cátion é o que vai estar lá no final da reação. É o que vai estar no equilíbrio. Então, no equilíbrio, eu vou ter 0,01 mol desse e 0,01 mol desse. Lembra? Ó, é mol por litro, tá? Que ele tá te dando aqui a concentração. Então, a gente já consegue calcular o pH. Como que a gente calcula o pH? É a menos log da concentração de H+. Lembra? Ó? Então, pH é menos o logaritmo da concentração de íons H+. Então, ó, o pH é menos o log 0,01. Eu posso escrever em potência de 10, ó, 10 a menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 a menos 2. Usando as regras de logaritmo, ó, isso vem pra cá. Então, vai ficar assim, ó, menos 2, e aí vai sobrar logaritmo de 10 na base 10, tá, ó, aqui é base 10, tá? Então, o pH vai ser, ó, menos com menos aqui dá mais 2, log de 10 na base 10 vai dar 1, então vai ser 2 vezes 1, pH 2 quer dizer que é uma solução de caráter ácido, abaixo de 7 o pH é ácido. E a constante de equilíbrio? Vai ser a concentração desse ânion aqui, ó, eu vou chamar aqui só de ânion, assim, ó, a menos. A concentração de H+, então eu vou multiplicar, dividido pela concentração do nosso ácido, tá? A concentração do ânion, 0,01, vezes a concentração do cátion, 0,01.
dividido pela concentração do ácido no equilíbrio, tá? Porque eu tô calculando a constante de equilíbrio. Então, fazendo essa conta aqui, ó, aqui vai dar 1 vezes 10 a menos 4, que aqui é 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. E aqui, 4 vezes 10 a menos 2. Ó, 1/4. 1/4 vai dar 0,25. Vezes, aqui você conserva a base. Como eu tô dividindo, eu vou subtrair. Menos 4 menos 2, tá? O 0,25 eu posso pôr, ó, 2,5 vezes 10 a menos 1. E aqui vai dar 10, ó, menos com menos dá mais. Menos 4 mais 2, menos 2. Então, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3. Então, essa aqui vai ser a constante de equilíbrio. Você vê que é uma constante bem pequenininha. Tudo bem? Ó, o próximo exercício que perguntaram é sobre esse aqui, ó. A solução de anilina é básica devido à reação. Então, aqui tem a anilina. Quando você coloca em água, ela vai liberar íons de hidroxila. Então, ela é uma base. Aí, foi dada a constante da base a 25 graus Celsius, a concentração de íons OH-, e ele pede a concentração inicial de anilina para que a concentração final de hidroxila seja 10 a menos 5. Então, uma das perguntas que fizeram é a seguinte: por que que a anilina é básica, sendo que não tem OH aqui na fórmula? Então, a maioria das pessoas estão acostumadas com as bases formadas lá de metais, que são as bases, definição de arrênios. Base, toda substância que em meio aquoso libera íons OH-. Então, o pessoal está acostumado lá com NaOH, MgOH2, você tem um metal ligado com a hidroxila, é uma base. Mas aqui não tem hidroxila e ela vai produzir o meio básico. Por quê? É uma base de Bronsted-Lowry. O que é uma base de Bronsted-Lowry? É aquela substância que vai apresentar um parzinho de elétrons livres e ela pode receber um próton. Então, lembra que a água, ela sofre autoionização. Então, ela pode apresentar íons H+, e íons OH- quando ela está ionizada. Como a anilina, ela apresenta aqui um parzinho de elétrons livres, ela vai fazer uma ligação com esses íons H+, é uma ligação covalente lá coordenada ou dativa, né? E vai formar essa anilina protonada. E a hidroxila, ela vai ser liberada no meio, tá? Então, ela não é uma base de arrênios, é uma base de Bronsted-Lowry, tá? Bom, aí, para você calcular a concentração inicial aqui de anilina, é o cálculo normal usado lá no equilíbrio, tá? Então, a constante da base, ó, é igual à concentração do cátion, ó, eu vou chamar o cátion de C+, tá? Vezes a concentração da hidroxila dividido pela concentração da anilina. A concentração da água no equilíbrio, ela não muda, ela fica constante, então não precisa entrar aqui. Então, ó, a constante da base foi dada, ó, 4 vezes 10 a menos 4. A concentração do cátion, como é que a gente vai descobrir? Pela proporção, ó, é tudo igual, 1 para 1. Nós temos a concentração das hidroxilas, ó, 10 a menos 5. Então, aqui também vai ser 10 a menos 5 mol por litro, tá? Então, aqui vai ser 10 a menos 5, que é a concentração do cátion, vezes 10 a menos 5, que é a concentração do ânion, dividido pela concentração da anilina inicial, tá? Então, ó, vamos multiplicar aqui em cruz. É como se aqui tivesse dividido por 1, você vai multiplicar em cruz. Então, a concentração da anilina vem para cima. Então, ó, 4 vezes 10 a menos 4 vezes a concentração da anilina igual
10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 10. Opa, aqui não é menos 4, aqui é menos 10, ó. Aqui é menos 10, tá? Aí aqui a concentração da anilina vai ser, ó, 10 a menos 10 dividido por 4 vezes 10 a menos 10. Ó, então, aqui você vai cancelar. Aqui, ó, vai sobrar 1/4 ou 0,25 mol por litro. Tudo bem? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Se precisar, nós temos a playlist com vários outros assuntos. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!